Glória ao nosso Deus, é assim que devemos cantar, é assim que devemos exaltar o nosso Deus. Boa noite, meus irmãos. Vou fazer como a Rita fez. Dá um sorriso aí, querido, ó. Rita, ela vira para o pessoal aqui do coral, ela faz. Se eu tiver aqui, olhar você com essa cara de maracujá, eu vou fazer para você. Você tem muito para se alegrar. Você foi alvo de uma salvação extraordinária, de um amor imensurável. O fato de você estar aqui, neste local, nesta hora, te fez fazer uma opção. Você poderia estar assistindo Fantástico, indo num restaurante, num bar, mas você está aqui. Porque Deus te trouxe aqui, e isto é extraordinário. Eu convido você a abrir comigo, Êxodo capítulo 14, versículo 29 e 30. Êxodo 14, 29 e 30, o texto também será projetado. Nós vamos hoje avaliar um processo histórico que aconteceu na história de Israel e vamos fazer uma ligação com a nossa história espiritual. É importante entender o que Deus fez por nós em Cristo Jesus. O texto que quero com os irmãos ler nesta hora fala da vitória, do momento em que o povo atravessa o Mar Vermelho. Assentados como estamos, façamos a leitura que diz: mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Naquele dia, o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios, e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, seu servo. Até aqui. Que Deus nos dê entendimento. Eu poderia ter começado com as pragas, ou com o chamado de Moisés para libertar o povo que estava debaixo da égide de Faraó. Mas eu escolhi esse evento histórico que é retumbante, que mostra o Deus poderoso que abre caminhos onde não há caminhos. Um Deus que mostra o seu poder para nos resgatar e nos redimir. Mas eu quero hoje tratar de toda essa história e tirar para a nossa vida lições especiais que são importantíssimas para a nossa reflexão, para a nossa vivência espiritual. A metáfora, as símiles, as comparações, elas são ricas, elas têm um significado muito importante. E eu quero fazer não uma metáfora de uma história breve, eu quero fazer uma metáfora espiritual de uma história longa, do que Deus fez para libertar Israel do cativeiro do Egito. Nós sabemos que de alguma forma há uma ligação, há uma relação entre a condição dos judeus ali no Egito e nós, que vivíamos escravos do pecado. Paulo, quando escreve aos Colossenses, ele diz que ele, Jesus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É esta ideia que estava presente também na realidade do povo de Deus. Era um povo escravo, era um povo que vivia na casa na servidão, era um povo que tinha um dono, e esse dono não era Deus, era Faraó, e ali estavam eles presos, numa terra que não era deles. E Deus resolve transportar esse povo da casa da servidão para uma terra que mana leite e mel. E Deus sempre vai relembrá-los disso. Deus vai se apresentar dessa forma. A começar de Êxodo capítulo 20, em outros momentos, insistentemente,
Deus vai dizer: eu sou o Senhor teu Deus, que vos tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então, Deus é esse Deus que nos tira do império das trevas. É esse Deus que nos tira da casa da servidão, da escravatura, e nos traz para a liberdade plena, porque diz a palavra: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas se buscarmos a nossa libertação do ponto de vista humano, seremos sempre escravos, ou de homens, ou de nós mesmos. Diz a palavra, queridos, que depois que Faraó resistiu em liberar o povo de Deus para ir para uma terra que mana leite e mel, foram necessárias 10 pragas. E a última, muito traumática, a morte dos primogênitos. Até que então Faraó, cedendo, permite que o povo vá. E no rompante de arrependimento, persegue o povo de Deus. E essa passagem que nós acabamos de ler, que diz que o povo atravessou o Mar Vermelho, é uma passagem dramática, porque se você ler toda a história, saberá que o exército de Faraó vinha no encalço. Que o exército de Faraó estava perseguindo o povo de Deus com a intenção não só de impedir que eles saíssem, mas com a intenção de matá-los. A fúria e o ódio do diabo é algo aterrador, mas o poder, o amor de Deus é algo que alegra o nosso coração e é libertador. Meus irmãos, e Deus abre o Mar Vermelho, onde não tinha saída, onde não havia caminhos, Deus abriu. A salvação foi dada a esse povo que não tinha como auto-salvar-se. Essa é a grande verdade que nós precisamos asseverar. Você é salvo, você não se salva. Você é passivo nesse processo. É a graça e a misericórdia de Deus que entra em ação e que te dá nova vida, nova esperança, que te dá saída, para você poder então olhar para o futuro, em direção a Canaã celestial. O poder de Deus foi poderoso para quebrar os grilhões e as barreiras e conduzir um povo para fora do cativeiro, para fora das trevas, para fora das garras de Faraó, das garras de Satanás. E esse povo atravessa e acontece algo muito significativo depois da travessia. Moisés faz uma declaração de louvor, que está aí no capítulo 15, e é longa. Ele vai dizer: cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou ao mar o cavalo de Faraó, e ele passa a relatar e a louvar a Deus pelo que Deus fez e pela libertação alcançada. Se isso não bastasse, a sua irmã Miriam pega o tamborim com uma veia pentecostal e ela sai cantando no meio do povo, porque ela também estava feliz. Deus, de fato, havia libertado o seu povo. E a grande alegria, a regozijo, a louvor. E só quem experimentou a alegria da salvação é que sabe a importância dela para que essa alegria continue em toda a vida, em toda a caminhada da nossa vida. Davi, quando perdeu a alegria da salvação, ele ora: restitui-me a alegria da salvação. Jesus, então, quando escreve a carta à igreja de Éfeso, diz que ela deveria voltar ao primeiro amor, a experiência emocional do amor, da alegria, dessa relação perene, significativa com Deus. Voltar a Deus é voltar à alegria. Estar com alegria é estar com Deus. Só que na dimensão espiritual e real, a conversão não nos leva direto para o céu. Porque antes de chegar em Canaã, Deus tem um propósito para nós na duração da nossa vida, da nossa existência. Depois que nós nos convertemos, nós estamos presentes no mundo,
Nós entramos no deserto, porque o mundo que vivemos hoje, por mais que você tenha prazeres, alegrias, conquistas, isso aqui é passageiro. E o comando de Deus é: Canaã está mais adiante. O deserto é um lugar de peregrinação, de travessia, não é um lugar de habitação, de morada. Você não saiu do Egito para viver no mundo e ser do mundo. Você saiu do Egito para ir para Canaã celestial. Portanto, queridos, a questão a ser perguntada a essa altura é: para que fui salvo? Qual o propósito de Deus ao me salvar, ao tirar-me do Egito? Alguns dirão: Deus me salvou para me levar para o céu. Eu digo, resposta quase certa. Deus me salvou para ser sal da terra e luz do mundo, nesse tempo, nessa hora, no deserto, no mundo, no seu trabalho, onde quer que você esteja. A nossa esperança de Canaã ainda está por vir. Ele nos chamou para fazer diferença hoje, aqui e agora. Eu diria, eu fui salvo para viver na terra e depois ir para o céu. A minha salvação, que eu recebi de graça em Jesus, é para ser vivenciada durante o tempo que Ele me dá vida aqui na terra. Eu sou chamado a ser frutífero na terra. Eu sou chamado para fazer diferença aqui na terra. Eu sou chamado para iluminar os caminhos errados em que as pessoas estão se enveredando. Eu não estou no mundo apenas esperando a hora da minha morte chegar. Eu estou no mundo para servir a Deus e pregar o Evangelho a toda e qualquer criatura, a toda e qualquer classe social, a todo e qualquer gênero. Eu estou na terra para fazer diferença. Nós perdemos muito isso. Há muitas igrejas e muitos irmãos que se refugiam aos domingos nas igrejas para fugir do mundo e ficam tristes porque segunda-feira tem que ir ao mundo de novo. E é triste estar no mundo, é difícil estar no mundo. Aí esperam o domingo chegar para vir para a igreja, para se acolher na igreja, mas não fazem diferença, porque ainda não entenderam o seu papel. Nós somos chamados não para ser do mundo. Jesus diz, eu não sou do mundo. Mas nós somos chamados para salgar esse mundo, dar a esse mundo o gostinho do que é conhecer Jesus, o gostinho da vida com Jesus, de não viver entregando os pontos no deserto, porque Jesus dá forças para continuar caminhando no deserto. Então eu não sou salvo para ir para o céu, eu sou salvo para viver na terra. Depois eu vou para o céu. Isso tem a ver com a minha missão, com a sua missão. Bom, às vezes a gente se esquece de que esse período de deserto é um período de missão. E temos essa primeira atitude, nos recolher em momentos de domingo como esse, e vivemos quase que no anonimato durante a semana, porque estamos esperando a morte chegar e a gente ir para o céu. Há uma outra atitude muito perigosa e muito errada, que o povo que saiu do Egito vivenciou. É a experiência de estar no deserto, depois de ter saído do Egito, mas querendo voltar para o Egito, porque achou que o Deus que os libertou está colocando condições demais, há muitas exigências. Bom era no Egito, que eu fazia o que eu queria, a hora que eu quisesse. A gente esquece das surras que a gente levou no Egito. A gente se esquece das ervas amargas do Egito. E tem uma vaga lembrança
de uma carne saborosa que eu comi no Egito, e eu fico trocando a bênção de andar com Deus em direção a Canaã por uma panela de carne no Egito. Isso é trágico. Há muitos que foram libertos e querem de novo serem cativos e viver de novo no Egito. Há muitas pessoas que, como a mulher de Ló, estão olhando para trás, com saudade da vida que tinham lá na senzala, lá na pocilga. Nós somos assim, essa ambiguidade, essa dualidade, essa ingratidão diante de tão grande salvação. Se você for ler, não foi uma, duas, três, mais. Quando a coisa apertava, alguma situação imperiosa surgia, eles apertavam Moisés, e eles apertavam sempre dizendo, melhor seria ter morrido no Egito. Ou então eles diziam, melhor ter ficado no Egito, porque lá nós tínhamos carne, aqui cai esse manazinho do céu, esse pão do céu. Como nós somos ingratos, queridos, ao querer voltar para o Egito. Como é que está o seu coração? Isso é muito pessoal, isso é uma questão muito íntima de cada um. Pode ser que o nosso coração esteja seduzido a querer voltar para o Egito. Cuide do seu coração, porque do Egito você já veio. O seu destino é Canaã, se você ama Deus, se você quer de fato receber todas as promessas de Deus. Não houve propaganda enganosa. No mundo tereis aflições, sim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. São palavras de Jesus. Jesus não te enganou. Essa travessia é dolorosa, é difícil. A bênção final está lá, esperando por você. Apocalipse nos ajuda a entender um pouco de como será essa Canaã celestial. Não nos dá todos os detalhes, porque a nossa mente pequena, pecadora, não consegue abarcar, entender como será o céu. Mas alguma coisa ela diz, e o que ela já diz para mim é suficiente. Ela disse que eu estarei com Cristo, que é melhor, é infinitamente melhor. Estar com o nosso Salvador, com Ele eternamente, é infinitamente melhor. Diz que a sensação é de se estar no paraíso. Jesus, a promessa que Jesus diz, ainda hoje estarás comigo, com Ele, sobretudo com Ele, e depois estarás comigo no paraíso. Pleno, não há falta de nada, concretude, tudo. E sobretudo, queridos, não haverá doença, não haverá lágrimas escorrendo dos nossos olhos, portanto não haverá mais sofrimento, problemas, contas a pagar, filho dando trabalho, marido dando trabalho. Não! É a plenitude. Mas antes de chegar lá, nós temos que caminhar no deserto. Há algo também a se dizer, e eu quero chamar a atenção, porque este é o espírito dos últimos dias. Um pesquisador fez um levantamento de livros que falavam sobre céu, e ele achou pouca coisa. A partir metade do século XIX para frente, foi diminuindo muito a literatura que falava de céu, das recompensas celestiais. E ele foi percebendo e fazendo uma relação com a diminuição de guerras. Depois da Segunda Guerra Mundial, existiram guerras, mas o mundo não vive mais com uma constância de guerra como havia antes. Além disso, o avanço da medicina trouxe longevidade e mais, a condição de você construir patrimônios,
ter acesso a bens. É algo que vem com o passar dos anos se consolidando. E as pessoas têm tido acesso à vida, à qualidade de vida, à saúde, a conquistas que os nossos pais, avós e bisavós não tiveram. E hoje nós temos igrejas que não falam mais de céu e que falam muito da terra. E a mensagem é: Deus quer que você conquiste esta terra. O surgimento da teologia da prosperidade nada mais é do que esse espírito. Não pense nas recompensas celestiais. Pense naquilo que você pode ter hoje como recompensa aqui e agora. Então, você quer ser abençoado, você tem que ser abençoado materialmente. Porque Deus quer te dar bênçãos materiais aqui. E onde isso tem dado? Tem dado em pessoas gananciosas, mesquinhas, que fazem de tudo para conquistar este mundo. E eu não estou falando de descrente, eu estou falando de crentes. Que eles estão no afã de viver mais, de construir mais, que esquecem do céu, da Canaã. Se apegam ao deserto, como se fosse o fim, o meio e o tudo. Meus irmãos, nunca se esqueça de que essa peregrinação que estamos fazendo ainda é deserto. Não é à toa que o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, quando ele escreve a sua primeira carta à Universal, no capítulo 2, versículo 11, ele vai dizer: lembrai-vos que vocês são peregrinos, que o transcurso da existência de cada um de vocês é peregrinar, é transitar, não é se fixar. E se a gente olhar o nosso coração, a gente está fazendo muitos planos para essa terra, muitos planos para este mundo, e poucos planos para lá. As palavras de Jesus caem num vazio, não encontram ressonância hoje, quando ele diz: acumulai tesouros nos céus. Que tesouros são esses? São tesouros espirituais. E esses tesouros, sobretudo, não são para ser vivenciados aqui na terra, e sim lá, na eternidade. Meus irmãos, nós precisamos entender que nós somos peregrinos, que nós não podemos de forma alguma cair na cilada de amar esse mundo. Se não fosse perigoso andar nesse deserto, Jesus não diria, através de Pedro, de João, na primeira carta, capítulo 2, versículo 15, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Porque o nosso coração pode amar e se apegar ao conforto, se apegar àquilo que a gente conquista. E eu estou falando para uma classe média. Se a gente não tiver cuidado, a gente vai dar mais valor às coisas do que às promessas. A gente vai abandonar o nosso alvo, que é de cuidar e pregar para pessoas, e vai curtir a vida que a gente tem. E pouco tempo sobra para Deus, e pouco tempo sobra para a sua obra. Porque nós estamos apegados demais a esse mundo. Fazemos do deserto a nossa morada. Você sabe que a tenda, o tabernáculo, como eu já disse, era uma tenda, era uma barraca. Por que eles não construíram um templo no deserto? Porque o deserto não era o alvo da jornada. Eles desmontavam a tenda do tabernáculo e montavam à medida que progrediam em direção a Canaã. E era transitório, era passageiro, porque eles não poderiam se fixar no deserto,
não poderiam se fixar no mundo. Só quando eles chegam em Canaã que eles constroem o templo, com pedras. Um templo fixo, não mais um tabernáculo móvel. Nós precisamos lembrar disso sempre ao nosso coração. Nós somos seduzidos facilmente, queridos. Quando Jesus diz, não ameis o mundo, é porque o mundo vai nos atrair muito. A gente nunca deve tirar de vista os ideais celestiais, a nossa transitoriedade nessa terra. Senão a gente vai passar a viver e vai construir uma agenda em função dessa vida aqui. E depois a gente vai ficar triste, porque a vida vai acabar. E você não fez nenhum projeto para lá. E eu falo também para os crentes que estão de alguma forma se sacrificando para viver uma vida com um foco em direção a Canaã. É verdade que, a despeito dos momentos de tristezas, decepções que todos nós passamos, há momentos de grandes alegrias. A gente tem visto Deus colocando nuvens de proteção sobre nós, como colocava sobre os judeus que caminhavam em direção a Canaã. Mas ainda é deserto. A proteção está ali, mas não há um fim, aquela bênção não é duradoura e permanente, é deserto ainda. Temos visto Deus colocar uma luz que nos guia, direcionando os nossos passos, mostrando o caminho que devemos ir, o caminho que não devemos ir. É a luz de Deus que conduziu o povo durante a noite. Deus tem feito isso, mas ainda é deserto. Temos visto Deus tirar água de rocha, milagre acontecer da provisão. O Deus que nos supre com água, o líquido sagrado, fundamental. Mas ainda é deserto. Temos visto o milagre do pão cair do céu. Diariamente, sobrenaturalmente, um dia falha e ninguém pode, nos outros dias, pegar a mais se não apodrece, porque Deus é o Deus do pão de cada dia. E quando Ele dá o pão de cada dia, é para a gente aprender a depender dEle. Nós temos uma tendência terrível a confiar naquilo que está guardado na nossa conta bancária. Aquilo que está acumulado no celeiro. E Deus é Deus que trabalha conosco no pão de cada dia. Às vezes dá aquilo que a gente precisa. E Ele sabe disso por quê? Porque quando Ele dá demais, a gente tende a se afastar dEle. E Ele sabe que a maior tragédia, e nós deveríamos saber disso, a maior tragédia que pode acontecer no nosso coração é a gente confiar em nós mesmos. É a gente acomodar. O Peixoto está ali, o Peixoto gosta de criar cachorros. E ele uma vez me deu um cachorrinho que morreu atropelado, Peixoto, aquele cachorrinho. A gente quis salvar, mas o bichinho era rápido, que era uma beleza. Ele disse assim, não dê muita comida para ele, não. Porque cachorro que você dá muita comida, ele vai ficar ali digerindo aquela comida, ele entra em processo de sono, de apatia. Você dá comida para que ele possa sobreviver, mas ficar atento. Às vezes Deus tem dado um pouquinho, mas você queria mais? Não. Porque se Ele der demais, você esquece dele. É uma bênção na vida do crente quando um crente recebe muito de Deus e continua fiel, leal a Deus, no caminho de Deus, adorando a Deus, servindo a Deus. E eu, como pastor, falo isso de carteirinha, porque eu já vi muita gente, que quando quer casar, meu Deus, me dá um marido, meu Deus, me ajuda, meu Deus, marido, olhos azuis, é que consegue o marido. Depois que ela consegue o marido, é só o marido na vida dela. Nem Deus, nem nós, nem ninguém. Eu já vi muita gente orando para passar em concurso público. Ai, como orava e jejuava. Passou. Aí a desgraça chegou na vida dessa pessoa. Ela não quer mais Deus.
Agora ela quer descansar, porque ela estudou demais. Está garantido, né? Estabilidade, a maldita da estabilidade. E a gente vai confiando nessas coisas. E vai esquecendo de Deus. Porque nós estamos presos no deserto. As bênçãos acontecem também no deserto, queridos. Mas é transitório, isso é passageiro. E quem vive no deserto, como se o deserto fosse Canaã, vai se decepcionar-se muito, e decepciona muito a Deus. Eles passam 40 anos nesse deserto, porque a desobediência, a ingratidão, faz com que este povo viva no deserto esse tempão. Até que, por fim, Deus levanta Josué. E Josué é o libertador. Josué tem no nome a raiz de Jesus, Yeshua. Jesus é a forma grega para o nome Josué. A raiz é a mesma, é salvação. Josué é a salvação que de fato vai levar o povo à terra prometida. E há algo muito interessante que eu quero me conduzir para o final dessa minha palavra, olhando já para Josué. Se você puder abrir comigo, Josué, capítulo 4. Josué capítulo 4, versículo 23 e 24. Diz assim: pois o Senhor, o seu Deus, secou o Jordão perante vocês, até que o tivessem atravessado. O Senhor, o seu Deus, fez com o Jordão como fizera com o Mar Vermelho, quando secou diante de nós, até que o tivéssemos atravessado. Ele assim fez, para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa, e para que vocês sempre temam o Senhor, o seu Deus. Há um episódio comum aos dois eventos. Há um acontecimento similar. Tanto no Mar Vermelho quanto no Jordão, Deus operou abrindo as águas. E note bem, nós não estamos falando apenas de uma passagem, nós estamos falando de fronteiras. A fronteira entre o Egito e o deserto era o Mar Vermelho. Quando a gente passa o Mar Vermelho, a gente não pode voltar para trás. Eu me converti em 1986, há 30 anos. E nessa caminhada a gente tem altos e baixos, como você, eu também tenho altos e baixos. E nos meus baixos, eu nunca me arrependi da decisão que eu tomei de seguir Jesus. Nunca. Porque o que eu recebi não se compara ao que esse mundo pode dar. E eu entendi que quando eu passei aquela linha divisória entre o Egito e o deserto, o Egito tinha que ficar para trás. E diante de mim, uma caminhada em direção a Canaã. Esse povo que saiu do Egito, passa o Mar Vermelho, caminha pelo deserto e agora está prestes a entrar em Canaã. E mais uma fronteira eles têm que transpor. E o mar se abre. Aliás, o rio se abre. E aquele povo tem a mesma experiência da saída. Eles entram com louvor em Canaã. Canaã porque é a terra dos cananeus. Deus deu a terra dos cananeus, dos heteus, dos heveus, dos jebuseus e tantos eus que você
lê na Bíblia, Deus estava dando. Era o lugar do descanso, era o lugar da paz. E aí, mais uma vez, eu estou falando metaforicamente. Nós devemos estar prontos para morrer. Nós devemos estar prontos para passar a fronteira do deserto para Canaã. Um dos sintomas de que você está se apegando demais a esse mundo é que você tem medo de morrer. Não é medo, você se pela de medo de morrer. Tem algo errado. Tem algo errado. A gente não pode apressar Canaã. A gente não pode apressar a morte. Mas a morte não pode ser para mim algo que me causa pavor, porque é passagem para estar com Jesus, para as recompensas celestiais, para o melhor lugar para onde se vai quem tem a Jesus como Salvador. É ir ao Pai, e Ele diz, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Nós precisamos trabalhar o nosso coração, e estar pronto para viver ou morrer. Quando isso está muito definido e muito bem colocado na nossa vida, de fato, eu estou vivendo pela fé. Você saiu do Egito e Deus te tirou do Egito. Nós estamos hoje caminhando para Canaã. O deserto é tórrido, o sol é causticante, momentos faltam água, dá vontade de comer carne, mas Deus tem nos suprido. Deus tem feito milagres. E eu tenho descoberto que eu não posso viver como habitante de deserto. Eu sou peregrino. Eu não posso viver querendo tirar desse deserto, desse mundo, tudo que esse mundo tem para me dar, porque eu corro o risco de ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma. Portanto, eu continuo olhando e andando em direção a Canaã. E quando chegar aquele dia em que o Rio Jordão se abrir, eu vou passar com alegria, sem medo, sem receio, porque lá, em Canaã, é o lugar onde eu vou encontrar o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é o lugar onde eu vou viver todas as promessas de Deus na sua plenitude. Tudo que foi vivido de forma limitada nessa terra, eu vou viver lá. Sei que eu estou nadando contra a corrente em um mundo em que até muitas igrejas falam, sejam felizes aqui. Conquistem esse mundo. Eu sei que eu estou nadando contra a corrente. Mas eu vou dizer uma coisa para você para terminar. Lá é muito melhor. Lá é muito melhor. Então, feliz é aquele que está preparado para viver e preparado para morrer, sabendo que a vida que temos, foi dada por Ele, e estar com Ele sempre é muito melhor. Que Deus trabalhe em nossos corações e que nós desapeguemos. Desapega. Ó Jesus X. Desapega, meu irmão. Senão, pode ser que você não vá para lá. Você fique no deserto. Pai querido, Deus de toda glória e misericórdia, que hoje, Senhor, o Senhor clareie a nossa vista, para que não vivamos nesse mundo tão apegados a Ele, amando a Ele, querendo conquistá-lo a todo custo, a todo jeito. Muito obrigado pela libertação. O Senhor tirou-nos das garras de Faraó. E hoje, Senhor, nós podemos viver e experimentar os suprimentos do Senhor. Mas jamais, Senhor,
Permita que o nosso coração flerte com a morte, flerte com o deserto. Nós queremos andar em direção a Canaã, sabendo que lá sempre é melhor do que aqui. Bendito seja o teu nome. Nós te adoramos, bendizemos, no nome santo de Jesus. Amém.